Olá pessoal, tudo bom? Bom, esse vídeo é em nome de Acen Engenharia, tá? Somos uma empresa fundada na área de engenharia mecânica. Mais informações, por favor, entrem no site www.acemengenharia.com. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar tratando bem rápido sobre como usar o Block Mesh, algumas coisas básicas dele. O Block Mesh é um dos geradores de malha do OpenFOAM, tá? Ele possui dois, o Block Mesh e o SnapX Mesh. O Block Mesh é para fins acadêmicos, para fazer malhas estruturadas por blocos, para geometria simples, tá? Então não tentem colocar um carro fazendo Block Mesh que vocês vão sofrer, tá? Já o SnapX Mesh, ele é feito para tu importar geometrias CAD e assim fazer uma malha automatizada no OpenFOAM, beleza? Hoje eu vou estar falando do Block Mesh. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um cubo e vou fazer uma malha nesse cubo, variar as divisões em determinada direção e a razão de crescimento dessas divisões, tá? Também vou mostrar alguns errinhos que pode acontecer, caso tu esqueça de colocar algum arquivo, como identificar esses erros e mostrar no ParaView como se vê a malha, coisa simples, tá? E é isso aí. Só para vocês terem uma noção de como se usa o OpenFOAM, como é que se digita os comandos, se acostumar já com a interface, com os comandos do Linux, tá? Então vamos lá. Para questões de visualização, eu estou dentro dessa pasta aqui, tá? Na real, eu estou dentro dessa pasta aqui, tá? Então, se eu pedir para ver as pastas que eu tenho, é a Zero, a Constant e a System. Lembrando que essas são as três pastas básicas que eu vou ter sempre num case do OpenFOAM. Bom, nesse caso aqui, como não é um case, eu só quero gerar uma malha, eu não tenho nenhuma pasta, nenhum arquivo na pasta zero. Tenho um arquivo chamado... deixa eu só excluir esses arquivos aqui, porque senão não vai fazer nenhum sentido uma coisa que eu depois. Tá, tenho só um arquivo que é na pasta System, que é o Control Dict. Na pasta Constant e dentro da pasta Polymesh eu tenho o Block Mesh Dict, que é o nosso arquivo de parâmetro de entrada para o comando Block Mesh, para a gente gerar a malha. Então vamos dar uma olhada nele, tá? Vou entrar pelo Gedit, que é um editor de texto, ou eu poderia entrar pelo VI, tá? Existe outro que é Vim, que tem alguns recursos a mais, que é um editor de texto, digamos assim, que tu abre no terminal, tá? Eu particularmente prefiro usar o VI, mas para vocês não se perderem aqui, que acaba sendo meio rápido demais, eu vou usar um editor de texto normal, tá bom? Que no caso aqui é o Gedit. Existem outros, como o Kwrite e entre outros no Linux, tá? Eu simplesmente estou usando o que vem no padrão dele, não instalei nenhum outro. Bom, esse aqui é um arquivo clássico Dictionary File, que são arquivos de parâmetros de entrada no OpenFOAM, tá? Pertence à classe Dictionary e o objeto é o Block Mesh Dict. Se vocês forem ver, não tem aquele cabeçalho básico, porque não foi feito pela OpenCFD, não é original do OpenFOAM. Esse aqui é um arquivo que os autores do livro que eu estou lendo, The OpenFOAM Technology Primer, criaram, tá bom? E vamos entender um pouco esse arquivo aqui, tá? Existem algumas keywords aqui, no caso convert to meters, então se tu quiser modificar a unidade do teu projeto, tu vai mudar aqui, da tua malha tu vai mudar aqui. Tu vai dizer os vértices que o teu bloco vai ser referenciado depois. Então aqui, esse é o bloco, esse é o ponto, o vértice de posição 0, esse é o posição 1, esse é a posição 2. E aqui são as coordenadas. Depois vai dizer que o teu bloco ele é um bloco hexaédrico e dizer os vértices que teu bloco está pertencendo. Se tivesse mais de algum bloco aqui, tu teria uma lista maior de vértices e tu teria outro bloco aqui com outros vértices, beleza? Então sempre lembrando que tu vai referenciar o teu bloco, tu vai referenciar os teus vértices no teu bloco pela posição e não pelas coordenadas. Aqui é o número de divisões em cada direção. Então, no caso aqui, vamos botar 10 divisões em cada direção, tá? Uma malha uniforme. E por último, nas fronteiras, a gente tem 6 faces, no caso de um cubo, então a gente vai ter 6 fronteiras diferentes, tá? O que está dizendo aqui? Que eu tenho uma fronteira chamada xmin, que corresponde à face composta por esses pontos, pelo ponto 4, 7, 13, 0, e o tipo de fronteira de condição de contorno que eu vou ter aqui é o patch,
Tá? Existem alguns tipos do OpenFOAM, que é o Patch, o Wall, Symmetry e alguns 2 ou 3 a mais que eu não lembro, tá? Mas Patch são as condições de contorno básicas de entrada de vazão máxima, pressão, temperatura, velocidade, etc. e tal, que a gente está acostumado. Se por acaso essa face aqui fosse uma parede, a gente colocaria Wall aqui, beleza? Esse tipo de coisa tu aprende no User Guide, é tranquilo. Então, bom, vamos lá. Ah, só detalhezinho, existe uma ordem para tu descrever essas faces aqui, tá? Então, no caso, como é um cubo, a gente teria que se ver, como é um bloco, né? A gente sempre vai estar criando blocos, a gente se vê dentro do bloco, olhando para fora, na face que a gente está querendo referenciar. Escolhe algum ponto e, olhando para fora, tu bota o próximo ponto em sentido horário, tá? Infelizmente eu não estou conseguindo colocar os pontos no ParaView para mostrar para vocês isso, mas em outro vídeo eu vou colocar. Então esse é o nosso arquivo blockMeshDict, tá bom? Então agora, tendo o nosso arquivo de parâmetro de entrada, tudo feito, tudo certinho, vamos executar o comando blockmesh, que é o gerador de malha que a gente vai usar. Executando ele vai dizer algumas informações, como o número de elementos, o que ele fez, se tem algum erro ele vai dizer aqui, tá? E então, a princípio a gente seria capaz de já rodar o pós-processador, que é o ParaView, que se roda através desse comando paraFOAM, e abrir a malha, mas ele crashou, tá? Ele deu pau. Por que ele deu pau? Ele está dizendo aqui, tá? Então vamos começar a interpretar. Ele está dizendo que os seguintes arquivos não foram encontrados, que os seguintes arquivos fvschemes e fvsolution deveriam estar na pasta system, mas lembrando que na nossa pasta system só contém o arquivo controldict, tá? Não faz sentido, né, para nós a primeiro momento, porque o fvschemes e fvsolution fazem parte de arquivo da solução de um case. No caso, contém os métodos numéricos, etc e tal, e a gente não está fazendo um case, a gente só quer ver a malha. Mas coisas do OpenFOAM, coisas de qualquer software, então a gente tem que simplesmente seguir. Então vamos copiar de algum tutorial, tá? Aqui é a variável de ambiente que vai me levar para uma pasta onde contém tutoriais. Vamos copiar do Incompressible, IcoFOAM, Cavity System. Vamos copiar todos os arquivos FV, que são só esses dois mesmo, para a nossa pasta do diretório atual System. Então, beleza, só estou copiando de um tutorial aqueles arquivos que estão faltando para a minha pasta System, beleza? Então, se a gente olhar a nossa pasta System agora, tem o controldict, o fvschemes e o fvsolution. Então, agora, em teoria, a gente seria capaz de abrir o ParaView. E somos. Vamos abrir e olhar nossa malha, beleza? Temos a nossa malha com 10 divisões em cada direção, perfeito, tá? Temos um cubo, como a gente fez. Infelizmente eu não estou conseguindo ver os pontos do bloco aqui, tá? Que eu queria mostrar para vocês a questão de estar olhando para fora e tendo sentido horário, mas fica para uma próxima. Bom, vamos fechar e vamos editar de novo agora o arquivo blockMeshDict e vamos mudar agora então, vamos botar 35, 10 e vamos botar 4, tá? Vamos gerar de novo a malha, não esquecendo disso. ParaFOAM. Apply. Tá aí. Então a gente tem 35 divisões aqui, temos 10 divisões nessa direção e temos 4 divisões nessa direção. Tá? Obviamente, tipo, muito lógico. E por último, mostrar o último parâmetrozinho. Vamos mudar o Simple Grading aqui do OpenFOAM na direção X, vamos botar 3. Ah, não vai dar porque eu não gerei o Block Mesh, né? Vamos até dar um apply para mostrar que não fez nada. Porque eu não gerei o Block Mesh, continua a mesma coisa. Então vamos gerar o Block Mesh. E aí sim, executar o paraFOAM. E aí... Aí, tá? Temos a nossa malha na direção X, com uma razão de crescimento dos elementos, de acordo com aquele valor 3. O que é aquele valor 3? Vocês podem encontrar esse tipo de coisa na própria página do OpenFOAM aqui, tá? openfoam.org, em documentação, no user guide dele, tá? Mas o número 3 nada mais é do que isso aqui, tá?
o valor do teu último elemento dividido pelo valor do teu primeiro elemento naquela direção é o valor 3. Tá? Então, ó, esse elemento aqui é 3 vezes esse elementozinho aqui. Então é isso, pessoal. Fica para próximo um outro vídeo aí. Espero que comecem a usar o OpenFOAM. Torço muito que comecem a usar o OpenFOAM. É uma ferramenta ótima. E a gente tem alguns planos para as pessoas que começarem a usar o OpenFOAM. Tá? Então, fica a dica aí, gurizada. Até mais. Abraço.